são os sintomas mais clássicos de quando a pessoa está com diabetes descontrolada. Muita sede porque as tuas células é como se você não tomasse água. Ela não sente. Ela não sente. Quando ela vai sentir e... Olá, sejam bem-vindos ao canal Açucareto, o seu canal de educação em diabetes. Eu sou Marcelene Brito, sou enfermeira e hoje eu venho trazer um tema, o terceiro tema da série Diabetes por Dentro. Quais os sintomas da diabetes altos? O que a pessoa sente quando essa glicemia, esse açúcar no sangue, essa diabetes está alta? E também o que está acontecendo dentro do corpo dessa pessoa. E mais, eu vou te mostrar como tratar essa diabetes de uma melhor forma. E não é um tratamento de remédio de farmácia. Se esse assunto te interessa, já fica nesse vídeo até o final. E se você quer saber mais, quer que o YouTube te entregue mais assuntos sobre educação em diabetes, já te inscreve no canal e clica no sininho para o YouTube te avisar. E também aproveita e compartilha com outra pessoa que tem diabetes ou que precisa saber mais sobre esse assunto. Quais os sintomas da diabetes alta? O que a pessoa sente quando essa glicemia, esse açúcar no sangue está alto, quando essa diabetes está alta? Eu vou falar de 4 sintomas, mas antes de falar desses 4 principais sintomas, eu quero lembrar aqui, tá, que a pessoa com diabetes tipo 2, principalmente a pessoa com diabetes tipo 2, quando ela já sente esses 4 principais sintomas, é porque ela já está muito tempo descontrolada. A maioria das pessoas, até chegar nesse descontrole absurdo, elas não percebem os sintomas. Elas não têm um sintoma específico que saia fora do comum da vida dela, então ela não sente. Ela não sente. Quando ela vai sentir e passar mal e procurar um hospital, geralmente ela já está muito em descontrole e ela já está sentindo algum desses 4 sintomas. Então aproveita esse vídeo, assiste esse vídeo até o final, para você, caso você tenha um quadro de diabetes ou pré-diabetes, para você evitar chegar nesses 4 sintomas, certo? Então, o que a pessoa sente quando essa glicemia, esse açúcar no sangue está alto, essa diabetes está muito alta ou descontrolada? Ela vai sentir 4 sintomas principais, nem sempre ao mesmo tempo e nem sempre todos juntos, tá? Nem sempre os 4. Ela pode sentir sede, aquela sede que você toma água e parece que não sacia a tua sede, fome, aquela coisa que você come, daqui a pouco você tá com fome. E mais, você, apesar de você comer, você está emagrecendo sem intenção, você não está fazendo nenhum regime, nenhuma restrição e acaba emagrecendo rápido e também urina muito. Durante o dia, muito além do normal. Durante a noite, levanta várias vezes à noite para urinar. Então, esses 4 sintomas são os sintomas mais clássicos de quando a pessoa está com diabetes descontrolada, quando esse açúcar no sangue está descontrolado. Você já viu alguma pessoa passar mal e aí já está sentindo algum desses sintomas e ir para o hospital e ser diagnosticado com diabetes tipo 2? Então, a maioria das pessoas com diabetes tipo 2, elas não sentem ou não percebem sintomas quando essa glicemia está elevada, mas não está tão alto, certo? Está ali 200, por exemplo. Mas ao decorrer do tempo que começa a descontrolar essa glicemia, essa pessoa vai sentir esses sintomas. Esses sintomas a pessoa vai sentir dessa glicemia descontrolada, essa diabetes descontrolada. Aquela pessoa que não sabe que está com diabetes, como ela não sabe, ela não tratou e esse açúcar está muito tempo descontrolado no sangue dela. E também acontece esses mesmos sintomas para a pessoa que já tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, quando ela está descontrolada por muito tempo. Então, esses 4 sintomas vai valer para quem não sabe que quem tem diabetes e para quem já sabe que tem diabetes. E aí agora eu te convido
a entender a como acontece, e por que acontece esses sintomas por dentro, né? Por dentro do seu corpo. Você entendendo o que acontece por dentro, fica muito mais fácil de você entender a lógica e cessar com esses sintomas e voltar a uma vida normal, certo? Então vamos lá olhar por dentro o porquê você sente muita sede quando essa diabetes está muito alta, ou esse açúcar está muito alto no sangue, ou essa glicemia está muito alta, tá? Então esses três termos se referem à mesma coisa. Você tem muito açúcar no sangue. Essa sede acontece porque o açúcar, ele tá lá no sangue e tá muito concentrado. É como se você tivesse comido, tivesse almoçado com excesso de sal. Já aconteceu com você? De você se alimentar de algo bem salgado e logo depois da refeição você sentir muita sede? A mesma coisa está acontecendo lá dentro do seu sangue, lá dentro da sua circulação sanguínea com o açúcar. O açúcar ele está muito concentrado lá, é como se tivesse o sal que você tivesse comido. Ele está muito concentrado. Se ele está muito concentrado, o que acontece com o corpo para tentar diluir aquele sangue que está muito concentrado de açúcar? Ele joga água. Se ele joga água, ele vai tirar de algum lugar, certo? Então ele tira das suas células, ele tira da parte do corpo todo para jogar no sangue, porque está muito concentrado para diluir lá. Lembrando que o nosso corpo ele é uma engrenagem perfeita. Então tudo que está desequilibrado, o corpo tende a equilibrar. E essa forma de jogar água para dentro do sangue é uma forma de equilibrar. É um meio normal, ou um meio de equilíbrio do corpo, certo? E aí você desidrata e você sente muita sede porque as tuas células é como se você não tomasse água, entende? E aí porque tá tirando de lá, o excesso de açúcar tá tirando do corpo, certo? Tá muito concentrado. Lembrando que esse excesso de açúcar, ele não é para estar no sangue, certo? O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita para funcionar em equilíbrio. Ao longo do tempo, certo? 5, 10 anos, às vezes menos que isso, menos que 10 anos, a pessoa com diabetes tipo 2, ela teve dois comportamentos cruciais para desenvolver essa diabetes tipo 2. Excesso alimentar, principalmente de açúcar, carboidratos, e também a falta de atividade física. Esses dois fatores que se envolvem mais de estilo de vida são os dois fatores que mais levam a pessoa com diabetes tipo 2 a desenvolver a diabetes. Diabetes tipo 2, ela está muito ligada a estilo de vida. E é por isso que ela aparece muito mais na idade adulta, né? Em média, 40 anos depois dos 40 anos. É a média, certo? Mas tem pessoas que manifestam diabetes bem antes ou bem mais tarde, tá? Então, a gente tem uma média de idade aí. Então, lembrando que a pessoa já vem com um estilo de vida há muito tempo com excesso de açúcar, com excesso de carboidrato. E quando eu falo em excesso de açúcar, não é necessariamente o doce, certo? A gente se alimenta, a nossa alimentação, acho que no mundo, brasileira em si, né? Brasileira e americana, que nós absorvemos muito essa cultura americana, a nossa alimentação ela é muito de carboidratos refinados, certo? De carboidrato refinado. E o carboidrato refinado, além do próprio do que são os carboidratos refinados, são pão, massa em geral, refrigerante, biscoitos, né? Tudo que vem da massa em geral, tudo que vem do trigo refinado e outras
e outras refinarias, né? E a parte industrializada, a alimentação industrializada, ela usa muito um açúcar concentrado, principalmente que vem das frutas, que ele concentrado desse jeito, a gente eleva muito o nível de açúcar no sangue, né? Então é um tema para outro vídeo, mas eu quero que você entenda que a diabetes veio de dois comportamentos, de uma vida: excesso de alimentação, principalmente excesso de açúcar, e a falta de atividade física. Esses dois comportamentos são cruciais para desenvolver a diabetes tipo 2. E como o organismo não funcionou ao longo do tempo bem, esse açúcar não conseguiu sair mais do sangue, ele está lá. Por quê? A pessoa com diabetes tipo 2, ela desenvolve resistência à insulina. Só lembrando aqui como acontece o processo da absorção da glicose normalmente no nosso corpo. Nós precisamos de glicose, de açúcar para viver, certo? Partes do nosso organismo, como nossas hemácias, nosso cérebro, só consomem açúcar. A questão não é você não consumir açúcar. A questão é você saber como consumir os carboidratos, como se alimentar melhor daquilo que você gosta. Então, a gente come, lá no nosso intestino fino absorve essa glicose, que é a menor parte do açúcar, do carboidrato que a gente comeu, e joga no sangue. Quando chega no sangue esse açúcar, é como se o sangue fosse aquela bomba que a gente coloca na caixa d'água para não ultrapassar o nível. Quando esse açúcar sobe muito, o corpo, né? O corpo tem tipo uma bomba que avisa o pâncreas. Pâncreas produz insulina para tirar o sangue, para tirar o açúcar do sangue, que esse açúcar não pode ficar em excesso, porque o açúcar em excesso ele é tóxico e causa outras reações inflamatórias. Então o pâncreas produz insulina. A insulina é só o mensageiro. A insulina vai lá nas células do nosso corpo todo que absorve glicose, umas mais, outras menos. Bate nessa célula e diz assim: ó, célula, tem muito açúcar no sangue, abre aí para esse açúcar entrar. A insulina cola na célula para dizer isso. A célula abre, certo? Lembrando que a nossa célula, ela não entra qualquer coisa lá. Nós temos 10 trilhões de células ou mais, e não entra qualquer coisa lá, porque senão entraria tudo quanto a gente morreria na primeira hora de vida, certo? Porque entraria vários micro-organismos ali e mataria a gente. Então, nossas células são seletivas, nesses trilhões de células que tem no nosso corpo. E aí a insulina vem e cola nessa célula e diz assim: célula, abre, a glicose precisa entrar para produzir energia para o corpo, para poder falar, para poder estudar, para poder fazer atividade, para poder fazer tudo. E aí a célula, ela tem tipo um transporte, tipo um canudinho, que a gente chama de glute, né? Esse transportador de glicose. Ela vai, coloca lá na borda dela e para a glicose entrar. E a glicose entra, a célula faz aquele trabalho lá de transformar em energia e a gente usa. Então esse é o processo normal. Quando por muito tempo eu começo a me alimentar de excesso de glicose, de excesso de açúcar, de excesso de carboidrato, não faço atividade física para gastar, então eu só estou acumulando, o organismo ele fica resistente à insulina. O que é isso? Essa glicose chega no sangue em excesso, esse nível, né, como se fosse aquela bomba de caixa d'água, o organismo avisa o pâncreas para produzir insulina. O pâncreas produz a insulina, só que quando a insulina chega na célula, bate na porta da célula e cola na célula, a célula não deixa mais. Por quê? Ela está tão cheia de glicose que ela não aguenta mais. Se entrar mais glicose, ela explode. Então, ela não vai explodir, certo? Ela não vai virar dona redonda. Então, ela se fecha, ela não abre mais. Nesse processo, a gente chama de resistência à insulina. Claro que eu estou simplificando as coisas aqui, né? Mesmo essa simplificação já fica complexo, mas é complexo esse mecanismo de funcionamento do nosso corpo. Mas o fato é que pelo excesso de glicose, excesso de açúcar por muito tempo, eu torno o meu organismo resistente à insulina.
o pâncreas produz a insulina, só que ela não faz o papel dela. A célula, ela não consegue que a célula abra para entrar glicose, porque ela está cheia, certo? E aí, por isso que essa glicose, ela fica lá. Você mede sua glicose lá, dá 200, dá 300, às vezes dá HI, né? Que o aparelho de glicemia capilar não consegue mais medir, ele dá HI, já deu acima de 600. E essa glicose é tóxica. E antes que ela se torne, que ela acabe com o nosso organismo, o organismo vai tentar equilibrar. Então ele vai jogar água e desidrata, e eu sinto muita sede. Ao passo que eu sinto muita sede, certo? Que ele desidrata, a bexiga não consegue reter essa quantidade e também eu tomo muita água. Então eu tenho esses dois mecanismos. Aí vai acontecer o segundo sintoma, certo? Que é consequência desse, que é urinar muito. Você levanta para urinar bastante à noite, você urina várias vezes durante o dia, às vezes essa urina está espumando, às vezes ela altera de cor, vai depender muito, mas o fato aqui, essa urina aumenta em volume além do normal, certo? E aí, o outro sintoma, né? O outro sintoma é a fome, além do normal. Vamos entender o princípio básico, certo? Que sempre a gente vai retornar. A gente se alimentou e essa glicose, ela não tá de um dia ali, ela tá de vários anos, certo? Só acumulando. E essa glicose está aumentada, excessivamente aumentada. E qual é o papel da glicose? Do açúcar no sangue. Ele entra na célula para produzir energia, certo? Então, o nosso corpo, o meio mais fácil dele produzir energia é do açúcar. Ele puxa o açúcar do sangue, certo? O meio mais fácil. Claro que ele tem outros meios de produzir energia. A partir do músculo, a partir da gordura, a partir de reservas do fígado, certo? Então ele tem outras vias metabólicas que a gente chama. Mas o meio mais fácil que ele usa o tempo todo é a glicose. Ele só vai usar os outros meios ou se tem excesso de glicose ou se não tem falta de glicose, certo? Então a glicose, ela não está chegando pela resistência à insulina, certo? Principalmente pela resistência à insulina, ou pela ou pela baixa produção de insulina, a glicose não está entrando na célula. Se ela não entra na célula, ela não faz o principal papel dela, que é produzir energia. Então fica como se a gente não comesse, você fosse um delivery, certo? Você levasse, alguém impedisse a alimentação, você levasse, mas entregasse para a pessoa errada. Então, aquela pessoa que pediu, ela sempre vai ficar com fome. A mesma coisa, você comeu, essa glicose chegou no sangue, mas ela foi para o caminho errado. Então, o teu organismo, ele fica desnutrido. Então, ele sente fome, porque ele precisa de energia, ele precisa nutrir, certo? Então, por isso que essa fome é excessiva. Só que eu tenho um efeito rebote disso, nessa fome excessiva. Eu como e essa glicose vai aumentar mais. Então, eu crio o meu organismo tem parafusos ali. Por quê? Aí vem o quarto sintoma, certo? Não necessariamente nessa sequência, acontece tudo ao mesmo tempo. O emagrecimento, além do normal. O que acontece? Essa glicose está no sangue. Ela não conseguiu chegar ao destino final. Você, no seu organismo, não conseguiu fazer a entrega final, que é lá dentro da célula, para ela produzir energia. O organismo, ele vai usar parte da musculatura como fonte de energia, além como de outras, a gordura, as reservas do fígado, certo? Mas aqui, para emagrecer, ele está usando as reservas, a musculatura, certo? Para produzir energia, para você não morrer. Então, você começa, e aí, quando eu falo simplificadamente usando a musculatura, está acontecendo vários outros processos que o organismo está tentando equilibrar ou tentando sobreviver, certo?
que ao mesmo tempo ele está aumentando gordura corporal, ao mesmo tempo ele está aumentando triglicerídeos, ao mesmo tempo ele está aumentando também reações inflamatórias no corpo, né? Mas para a gente entender esses sintomas do emagrecimento, certo? A gente isola aqui somente o consumo do músculo como fonte de energia para o organismo viver, o organismo sobreviver. Então você emagrece muito rápido. Então você sente a sede porque o teu corpo desidrata, principalmente porque o teu corpo desidrata, porque tem muito açúcar lá no sangue. É como se você estivesse jogando sal, falando do sal porque é mais fácil da gente visualizar. Com isso, a pessoa com diabetes urina muito, então ela desidrata também e aí acaba tomando muita água também. Ela sente muita fome, porque esse açúcar não chega no final, que era para chegar, que era para a produção de energia, para o nosso corpo viver. Ela fica no meio do caminho, lá no sangue. E também, por esse açúcar ficar no meio do caminho, e não produzir energia através da glicose, o organismo usa outros meios e uma das formas é o músculo e emagrece muito. Esses 4 sintomas, eles vão aparecer quando a pessoa está com diabetes descontrolada, ou se ela sabe ou se ela não sabe. Lembrando que a maioria das pessoas com diabetes tipo 2, quando chegam a sentir esses sintomas, elas já estão há muito tempo descontroladas. Vem todo dia um pouquinho aumentando, entende? É quando você faz aquele exame lá dá 126, você faz lá o outro tempo que você vai fazer, dá 150. Você faz no outro tempo, dá 180 e assim vai evoluindo. Então o teu organismo tá em exposição de glicose há muito tempo, certo? E a pessoa com diabetes tipo 2 vai sentir esses sintomas quando está muito tempo descontrolado. E se você não tem diabetes, o que fazer para você saber se você tem a tendência a ter diabetes ou se está ou não com diabetes? Primeiro ponto, revise sua alimentação. Há quanto tempo você se alimenta com excesso de açúcar, certo? Quando eu falo excesso de açúcar, o correto é a gente se alimentar equilibradamente. Qualquer pessoa, certo? Com fibra, proteína e carboidrato. Principalmente carboidrato de boa qualidade, certo? Aqueles carboidratos mais da terra, né? Então, menos refinado possível, menos industrializados, né? Então, vamos lá com carboidratos da terra, as batatas no geral, arroz integral, certo? Até o arroz mesmo, mas o arroz tem muito o arroz branco tem só açúcar praticamente. Mas assim, revise sua alimentação. Se você procura equilibrar do café da manhã ao jantar, sempre esses 3 grupos alimentares: fibra, proteína e carboidrato, certo? A fibra são as saladas em geral ou grãos em geral. A proteína, a comida em si, a carne, o peixe, o ovo, o frango, soja. E o carboidrato, né? Então, os carboidratos complexos, os carboidratos melhores, as batatas que vêm da terra, e os carboidratos refinados, né? Que vão ter o macarrão, a gente vai ter as massas em geral, certo? Então, revise sua alimentação se você, por muito tempo, se alimenta equilibradamente ou a maioria desequilibrado, certo? Então, se você só come fibra no almoço, por exemplo, no teu dia todo está desequilibrado, certo? Então, revise e repense isso. Outra forma verifique a sua circunferência abdominal. Você está gordinho? Como está a medida da sua barriga? Se você for feminino, meça mesmo com uma fita métrica, né? Tome aqui bem embaixo, seguindo o final dessa costela, tenha como base, no final das costelas, e meça, né, a circunferência abdominal. Se feminino,
se acima de 80, principalmente acima de 88, já é para ficar bem alerta mesmo, bem. E se masculino, o mesmo local de medida, né? E se der acima de 104, certo? O ideal é dar próximo de 94, certo? Mas se der acima de 104, é para estar num alerta vermelho, certo? Então, isso é para você saber agora, assistindo esse vídeo. E o outro é fazendo uma consulta médica mesmo, verificando sua glicemia em jejum e seu nível de insulina. A sua glicemia em jejum, você vai ver a sua glicose naquele momento, e o seu nível de insulina, você vai ver se você está produzindo muita insulina ou não, porque dá para você saber nesses dois exames se você está criando resistência à insulina. Claro que tem outros exames, mas esses são os básicos para você saber se você está com diabetes ou tem a tendência a desenvolver diabetes, tanto a parte laboratorial quanto a parte desse comportamento e a parte física desse momento. Então, esses quatro. Você revisitar se você come equilíbrio ou desequilibrado, se você está gordinho, principalmente a sua circunferência abdominal, e também os exames laboratoriais, que essa parte dos exames laboratoriais você faz na consulta médica, certo? E como você saber se a diabetes está alta, se você já é diabético, certo? Vá para glicemia capilar e verifique, certo? E aí o parâmetro é, antes das refeições, essa glicemia tem que dar entre 80 e 100, e 2 horas depois das refeições, seja qual for você está verificando, ela tem que dar, no máximo, aceitável 140, 150. Mas o ideal é dar 130, certo? E se ela der acima de 180, não tá normal, certo? E se ela der 200, 250, tá em perigo. E se der 300, lasqueira, o organismo tá em parafusos, certo? Então, são as duas formas de você saber se essa glicemia está descontrolada, né? Se a diabetes está descontrolada, ou se você tem a tendência em ter diabetes ou não. E agora, né, a parte que eu prometi lá, a parte que eu prometi no início do vídeo, né? Quando essa diabetes está alta, dessa pessoa que já está com diabetes tipo 2, o que fazer, certo? Qual o melhor tratamento? O melhor tratamento para diabetes é o tratamento que não está na farmácia, certo? E a gente vai ver agora. Lembrando que eu não estou invalidando a parte médica, é crucial a avaliação médica, certo? E junto com o médico, ele vai avaliar você fisicamente, nos sintomas, na parte laboratorial, e junto com você vai definir as medicações para aquele momento, certo? O que eu vou te falar não invalida a parte médica ou não invalida a ação de outros profissionais, certo? Mas, independente se você já faz a parte médica em si, que deve fazer, esse tratamento que eu vou te falar, ele vai direcionar e vai ser a parte fundamental para o seu tratamento, que é a parte que não está na farmácia. É duas coisas, é a parte alimentar e a parte da atividade física, certo? Disso eu já sabia, né? Mas assim, o que eu quero te falar aqui, e eu quero te entregar isso de bônus, tá? É como você vai fazer para chegar nesse controle. Porque eu não sei se você já teve experiência de só receber uma lista do que fazer. Mas aí você chega em casa e fica perdido. Como você vai fazer? Aí você faz uma semana e na outra você não consegue, certo? Então, o que eu vou te mostrar aqui é o como você vai fazer e o porquê você tem que fazer desse jeito, certo? Então, para você cuidar dessa alimentação,
cuidar desse tratamento não medicamentoso, você precisa de um guia. Você precisa, que eu chamo de GPS de glicemia. Você precisa disso. E essa é a maneira mais fácil e mais eficiente de você controlar a sua diabetes definitivamente. Entende? E o que você tem que fazer? E quem você deve procurar? A pessoa que faz isso dentro de uma equipe de atenção à diabetes é o enfermeiro, certo? Então, por isso que eu tô te falando com muita propriedade, tá? Isso não vai anular a atenção médica, a atenção nutricionista e a atenção do do educador físico, certo? Tá? Então, vou voltar agora para a atenção do enfermeiro com o paciente ou com a pessoa com diabetes tipo 2. Então, como o enfermeiro vai te ajudar? Ele vai montar contigo o teu GPS. Como é isso? Você vai verificar a sua glicemia em dias e horários. Eu gosto muito do perfil de 3 vezes na semana, 6 vezes no dia, para você começar a entender. Então, geralmente, mantenho isso até a pessoa entender e saber montar o seu GPS através da glicemia. Como é esse GPS? Você verifica a sua glicemia e anota. E aprende a analisar essa glicemia de acordo com a sua vida. Como assim? Essa semana você verificou 3 vezes no dia, certo? 3 vezes na semana, 6 vezes no dia essa glicemia capilar. Tem outras formas de verificar a glicemia? Tem. A glicemia capilar é a mais fácil e mais barata. Você verificou e anotou, certo? No plano que o enfermeiro faz com você, ele já vai te dizer o primeiro passo para você fazer, certo? De acordo com a sua vida ali, se você trabalha, como vai estar essa glicemia, se ela vai estar muito aumentada ou não, de acordo com como é o seu comportamento alimentar, ou de o que você gosta de comer, ou de o que você gosta de fazer. Então entra num plano ali, que o indicador, o mapa para você seguir, para você saber se você está no caminho certo ou não, é a sua glicemia capilar. E nesse mapa, nesse GPS ali que te vai dizendo o caminho, você sabe exatamente o que consertar. E aí, quando eu digo que consertar, é levar uma vida sem sacrifício mesmo e controlar a diabetes. Então, junto com o enfermeiro, você analisa aqueles resultados, certo? E começa a identificar de como você pode pegar a diabetes e adaptar na sua vida, e não sua vida diabetes, certo? Então, se você trabalha, você continuar trabalhando, você continuar realizando o que você quer, se você é empresário, se você é empregado, se você é funcionário público, se você é aposentado, então não tem jeito e você vai ter que conviver, pegar e colocar na sua vida e não deixar ela controlar a sua vida, certo? Então você vai controlar a diabetes. Então, o enfermeiro, ele vai te ensinar sobre educação alimentar, como esses grupos alimentares funcionam naquele resultado de glicemia, certo? Então, nesse mapa, você vai descobrir coisas que você gosta de comer e deixa de comer, porque você acha que aumenta a sua glicemia, certo? Então, você passa consumindo mais, e às vezes você para de comer aquilo que você comia várias vezes, nem estava se ligando que alterava a glicemia, mas que para você não faz falta, certo? Então, você passa a escolher o que gosta de comer, entendendo sobre o seu mapa, entendendo sobre o que altera essa glicemia. A mesma coisa é a atividade física. Nesse mapa que você vai construir junto com o seu enfermeiro, você sabe qual atividade física que você gosta de fazer e que controla essa glicemia, e qual atividade física que você não gosta nem gosta de fazer, descontrola ou controla. Então, esse mapa te dá um poder de decisão e um poder de viver realmente. Outro detalhe são as medicações. Esse mapa ele permite que você faça suas medicações de uma forma correta. Então, se você faz suas medicações de uma forma correta,
você acaba tendo um efeito melhor da medicação, certo? De acordo com esse teu mapa de glicemia. As tuas respostas são muito satisfatórias nesse controle da diabetes, e você volta a viver, e você volta a viver, e algumas pessoas, várias pessoas acabam diminuindo o consumo de medicação. Então você acaba economizando no seu bolso. Mas essa diminuição de medicação é uma decisão sua junto com o seu médico, não é com o enfermeiro, certo? A decisão de quantidade alimentar também é uma decisão sua com o nutricionista. O enfermeiro, ele vai te ensinar sobre essas noções alimentares, mas o foco é o mapa de glicemia, para te dizer você está no caminho certo ou você pode ajustar aqui, certo? Então é uma construção e vale muito a pena. E eu te digo isso com toda a propriedade. Vale muito a pena e você volta a viver de verdade, né? Eu não sei quanto tempo você tem diabetes ou se ela tá descontrolada ou não. Se ela tá em 200 e você não sente nada, esse é o melhor momento de você se cuidar, de você fazer seu mapa de glicemia e aprender a se cuidar e equilibrar e chegar numa glicemia de 130, por exemplo, pós-refeição. Porque ainda dá tempo de você evitar vários problemas, certo? Que no próximo vídeo eu vou te mostrar de como essa glicemia alterada por muito tempo, como ela danifica o teu corpo, certo? Se você tem uma glicemia de 200 e ainda não sente nada, eu sinto muito em te informar que se você mantiver essa glicemia de 200 por muito tempo, o teu organismo vai dar pane. E você só vai saber essas panes, esses danos que vai ser causado no próximo vídeo, certo? Então, o mapa de glicemia você deve fazer se você quiser controlar a sua glicemia. Então, procure um enfermeiro hoje mesmo na sua cidade. Tem excelentes enfermeiras, excelentes equipes de saúde no SUS. Procure no plano de saúde particular de alguma forma. Procure para te ajudar a montar nesse mapa, controlar a sua glicemia, chegar a uma glicemia equilibrada de 130 pós-refeição e antes das refeições de 80 a 100, para você encaixar diabetes na sua vida e não ao contrário, e para você voltar a viver a sua vida e não viver a doença, não viver aquelas restrições que você tem vivido, certo? Porque eu acredito fielmente em uma coisa: Deus nos fez para viver o melhor desta terra, para viver em abundância, inclusive em saúde. Se hoje você está com diabetes tipo 2, não se sinta culpado. Olhe para frente. A diabetes é só um obstáculo. É só um pequeno obstáculo que pode ser resolvido. É simples de resolver, mas não é fácil. Mas com ajuda você consegue. Para você viver o melhor desta terra que Deus fez para você viver. Certo? Então, até o próximo vídeo. Lembrando no próximo vídeo que eu vou falar de como esse excesso de açúcar vai danificar o teu organismo por dentro se você não controlar, certo? Então, já te inscreve no canal se você não se inscreveu para receber o próximo vídeo e compartilha com aquele teu amigo, com aquela tua amiga que precisa saber mais sobre diabetes tipo 2, tá? Então, até o próximo vídeo.